Paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Olha eu aqui, café com Deuteronômio, e hoje uma leitura muito gostosa. Vamos ver aqui 2 capítulos de Deuteronômio e eu quero já começar com a pergunta, né? Você sabe o que o Senhor espera de você? Você sabe o que Deus espera que nós façamos? Tão somente façamos para que Ele possa fazer a parte dele por nós? Então, se você não sabe, fica comigo. O vídeo de hoje está muito legal. Essa inspiração maravilhosa de Deuteronômio tá brilhando aqui. Eu fiquei bem feliz com essa leitura. Registrei muita coisa, eu vou mostrar para você. E vamos juntos, tomando nosso café com Deuteronômio. Para você que ainda não me conhece, eu sou a professora Isis e esse é o canal Embaixadores da Palavra de Cristo. Seja aí bem-vindo, fica à vontade junto comigo, tá bom? Compartilha o vídeo, curte e se inscreve. Eu tenho lido Deuteronômio no percurso aí de férias, eu acho que logo eu volto a trabalhar. Não sei como é que Deus vai me ajudar a resolver a questão do tempo, mas Ele é fiel, Ele é dono do tempo e eu sempre aqui arrumando meu cabelo, né? Ele é dono do tempo e Ele tem nas mãos todo o poder. E eu quero então te convidar a caminhar comigo, dia após dia aí, dentro do que a gente consegue nessa leitura da palavra, aqui em Deuteronômio. E eu tenho também feito uma leitura desse livro aqui, ó, Alimento da Fé, são devocionais desse autor Kenneth Reagan. É bem legal. Existem muitos livros de alimento espiritual, existem muitos livros de café com devocional e por aí vai. Eu tenho relido ele, já li uma época, estou fazendo uns vídeos aí diários da leitura dele e hoje eu vou fazer também. E é isso, vamos caminhando, tá bom? Um dia por vez dá tudo certo. Gente, eu quero te mostrar aqui algumas... Vou fazer aqui para vocês darem uma olhadinha na minha Bíblia. Como que eu fui grifando a minha Bíblia, porque eu estou lendo Deuteronômio. Eu quero mostrar algumas preciosidades que nós vamos ver juntos aqui nesse café da manhã de hoje. Bom, essa é a minha Bíblia, tá? Eu tô aqui em Deuteronômio. Tô aqui com meu cafezinho também, né? Aquele cafezinho maravilhoso. Muito bem. E aqui eu tô no capítulo 10. Olha lá, capítulo 10, tá bom? E minha Bíblia, ela tem espaço pra gente ir marcando as coisas. E você, se você não tem esse espaço lateral, não tem problema. Grifa, né? Põe um post-it e dá tudo certo. Eu fui grifando e fui escrevendo o que Deus foi falando ao meu coração. E é o que nós vamos aqui meditar hoje, tá vendo? Várias informações, eu vou compartilhar tudo isso com vocês aqui agora. Muito bem, eu com meu cafezinho. Amo café, se você também gosta. Para um pouquinho o vídeo, passa o cafezinho, vamos tomar aí o café da manhã ou da tarde, ou pega alguma coisa para você comer, beber, vamos junto aí. Queridos, eu tava lendo o capítulo 10 e o 11 de Deuteronômio. E eu fui grifando algumas informações. Logo no comecinho do capítulo 10, cita-se ali o segundo momento de confecção das tábuas da lei. Porque o primeiro momento de confecção dessas tábuas, Moisés ficou 40 dias, 40 noites longe do povo. O povo não teve paciência de esperar, achou que ele não voltava, que ele tinha morrido, que ia dar tudo errado. Aí o que o povo fez? Criou um bezerro de ouro para adorar, porque Moisés, a liderança dele, não estava ali com eles naquele momento. Moisés não estava ali. E eles falaram, Moisés morreu lá no monte, né? Mais de 40 dias. E ninguém tinha coragem de subir ao monte. Primeiro porque o monte, ele era santo. Quando Moisés levou o povo à beira do monte, né? Para ver esta glória do Senhor, o monte tremia, saía fogo, uma voz de dentro do monte. E eles ficaram apavorados. Então eles disseram, não, nós não vamos. O Senhor vai nos consumir. Fale você, Moisés, por nós. E começa essa caminhada, né, do povo em conhecer o Senhor Deus. Então, no capítulo 10, do verso 1 ao 7, conta novamente a escrita das tábuas, e é onde Deus também manda Moisés fazer uma arca, né? Então, aqui, Deus fala para Moisés no verso 2 para alisar as tábuas de pedra, e depois ele pede também, no versículo 3 diz que
Moisés fez também uma arca. No verso 2, Deus fala para ele, no verso 1 mesmo, naquele mesmo tempo me disse o Senhor: alisa duas tábuas de pedra como as primeiras, sobe a mim ao monte e faze uma arca de madeira. Então aqui começa, né? O Senhor vai reescrever aquelas tábuas e a arca que Deus pede para Moisés construir e levar ali para ele. Eu quero continuar, como eu comentei e mostrei para vocês, que tem bastante coisa que eu fui grifando, no verso 8, onde fala da vocação dos levitas, porque a gente vê bastante na igreja aquele povo, né? Olha eu falando de um jeito que parece até genérico. Os irmãos que adoram, que servem a Deus com louvor, né? Que a gente chama eles de levita. Mas o levita na Bíblia, ele é aquele povo que vai cuidar do serviço, da administração do templo. Então não é só cantar, não é só segurar o microfone, mas é cuidar do templo, é ter uma comunhão com o Senhor e cuidar do templo em si. Não é simplesmente pegar a baqueta e ir para a bateria, a palheta e ir para a guitarra, né, o microfone e qualquer outro instrumento e qualquer outra situação. Não, é cuidar do povo. Inclusive eu quero fazer uma ressalva muito rápida. Você levita que adora o Senhor, você não é a estrela do culto, a estrela do culto é Jesus. Quem brilha no culto é Cristo, ok? Então você deve descer do altar e abraçar os irmãos. O que é isso? É assim, descer, abraçar os irmãos que se encantam, que ficam felizes, que chegam a Deus pela sua voz, que chegam a Deus pelo tocar do seu teclado, sabe? O levita, ele não é a estrela do culto. O levita, pelo contrário, ele é aquele que faz com que o ambiente do culto fique propício para Jesus, para o Espírito Santo trabalhar ali, para almas se renderem, para curas acontecerem, para tudo mais. Então eu confesso que quando eu vejo um levita estrela que nem olha na cara da gente que está sentado, eu particularmente, isso não vai me impedir de adorar a Deus, mas assim, não tem a minha atenção de tipo, deixa eu ir lá, quero tirar uma foto com o irmão. Não é isso, gente, pelo amor de Deus. Você que é levita, você que tem esse privilégio de adorar a Deus no altar, se quebranta, tá bom? Vai nos irmãos, dá um abraço nos irmãos. E se alguém falar que você cantou feio, que a música não estava boa, que você desafinou, recebe. Pede perdão a Deus se realmente houve falha. Se não houve, recebe. Fala, irmão, em nome de Jesus eu vou melhorar. Fala pro irmão. Fala, irmão, eu vou buscar melhorar. Humildade. Porque olha o que diz aqui. Deuteronômio 10, verso 8. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. No verso 9, por isso Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem falado. Aí eu fiz uma escrita dizendo que o fato da tribo de Levi não ter herança, não ter tido uma partilha de terra, um ambiente, uma terra para essa tribo morar, não significa que eles eram pobres ou que eles não tinham habitação. Pelo contrário, Deus era quem os sustentava. Eles não tinham herança porque a herança deles era o Senhor, ou seja, eles eram uma tribo destinada ao serviço do Senhor. E isso é muito maravilhoso. Deus verdadeiramente nos sustenta quando nós estamos no centro da vontade dele. E no verso 10, tem um trechinho que Moisés fala assim: o Senhor me ouviu ainda esta vez. Gente, que coisa maravilhosa. Eu escrevi que Deus nos ouve, Ele nos escuta e também Ele responde. Queridos, não tem uma coisa mais maravilhosa do que ser ouvido. E Moisés diz exatamente isso. E o Senhor me ouviu ainda esta vez. Porque o povo tinha pecado, o povo tinha adorado lá o bezerro, Moisés ficou nervosíssimo e quebrou as tábuas, jogou tudo no chão, né? E aí é como se ele dissesse: ainda que eu agi de uma maneira errada, o Senhor me escutou, Ele não me rejeitou. Porque no ser humano é assim, se a gente errar, às vezes o ser humano vai nos rechaçar, vai nos rejeitar. Mas o Senhor não rejeita.
o Senhor perdoa, ele tem os ouvidos abertos. A Bíblia diz que ele não tem os ouvidos agravados, que o ouvido dele é aberto, que a mão dele é estendida, que ele tem esse prazer. E é tão poderoso que tem um versículo lá no Novo Testamento que diz que todo aquele que se achega até o Senhor tem que ir crendo que ele é abençoador, crendo que ele é galardoador. Então é chegar perto de Deus sabendo que ele vai ouvir, ele vai responder, porque esse é a essência dele, ele não muda. Malaquias 3:6, se não me engano, eu, o Senhor, não mudo. Isso é maravilhoso. E continuando, eu pus aí na thumb uma pergunta. O que Deus espera, o que o Senhor espera de nós? E no verso, irmãos, de número 12, eu até grifei, porque é muito maravilhoso. Diz assim: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti. Então aí Moisés fala para o povo, o que Deus quer de vocês? Porque é importante a gente saber o que o outro espera de nós, para a gente poder entregar para ele da melhor maneira aquela expectativa que ele tem, né? E aí olha o que ele fala, o que Deus espera de ti? Senão que, ou seja, simplesmente, temas o Senhor teu Deus, andes em todos os seus caminhos, o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Queridos, olha, veja a simplicidade. As coisas de Deus não são complicadas, as coisas de Deus são simples, ó, é assim, ó, é fácil de entender. Deus é tão simples que ele se faz entender até o mais simples e inocente, aquele que não entende nada de mundo, de leitura de nada, e ele também não é complexo ao ponto de se fazer difícil de ser acessado por aquele que é doutorado. Não, o Senhor é simples, ele é claro, ele é objetivo, ele é quem ele é. E olha aqui, temer é o que ele pede, temas o Senhor, não é ter medo, mas é ter respeito, dar honra, temer, olhar e falar, ele merece meu respeito, o meu melhor, andar nos caminhos dele, caminhar pela palavra. Como que eu ando no caminho de Deus se não tem uma estrada? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, aqui ó, que você anda um pouquinho todo dia, leitura bíblica. É fácil? Não sei, você que vai me dizer se é fácil ou não. Lê um versículo por dia pelo menos. Não sei, é você que tem que me dizer se é fácil, não sou eu. Há momentos que eu me sinto... Eu tô de férias. Quando eu voltar a trabalhar, eu trabalhar o dia inteiro, eu trabalho com criança, com adolescente. É fácil? Sei, mas a gente tem que ver as nossas prioridades. Temer, andar, amar, e é impossível não amar a Deus, irmão. É impossível, Deus é tão maravilhoso que é difícil você não amar Ele. E servi-lo. Servir, fazer algo por Ele. Fazer algo por Ele. Como que eu faço algo por Deus? Eu procuro... na vida do meu próximo, o que eu posso fazer para Deus na vida do meu próximo? Nem sempre vai ser uma questão financeira, uma questão, às vezes serão simplesmente aprender a ouvir e dar uma palavra, se necessário, né? Não sei, mas vamos lá, verso 14, eis que as obras e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Olha que maravilhosidade. Sabe que muita gente entra em depressão porque não contempla a natureza. Sabia disso? Você não sabia, então começa a pensar. A pessoa precisa contemplar a natureza, ela precisa olhar a imensidão dos céus, ela precisa olhar a árvore balançando com o vento, ela precisa ver o passarinho, ela precisa ver ali a grama verde, as flores coloridas, para ela entender a imensidão do Deus que sustenta esse planeta e que pode mudar a história da pessoa. Muito tremendo isso tudo. Aí eu quero trazer para vocês, tem vários versos nessa do 10 ao 11 que são muito interessantes. Ele fala de circuncidar, no verso 16, o prepúcio do coração, fazer uma marca no coração e não endurecer a cerviz, né? Nariz empinado, não precisa de ninguém não, né? Saber que a humildade, ela alcança o
coração do Senhor. É no verso 17 de Deuteronômio que já vem uma informação que ele não faz acepção de pessoas, ele não escolhe, todos são bem-vindos à presença dele e que ele não aceita recompensas, ou seja, trocas, né? Eu te dou e você me entrega. Não, o coração é inteiro para o Senhor. Verso 18, que faz justiça à viúva, depois, se não me engano, é lá em Tiago, agora eu não marquei aqui a referência. Não sei se é Tiago 1,9, eu não lembro, mas é no livro de Tiago, se não me engano, que fala que a verdadeira religião é servir os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. E aqui em Deuteronômio 10, verso 18, ele fala que o Senhor, ele faz justiça ao órfão, à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe roupa, pão e roupa. Por isso amareis o estrangeiro, pois fostes os estrangeiros também, o povo de Israel, os hebreus, na terra do Egito. Olha isso, a verdadeira religião não é, né, ficar ali dentro da igreja, ou religiosamente ir ao culto, ir à missa, não, a verdadeira religião, a verdadeira graça que alcança, né, que faz mudança aí, é servir órfãos e viúvas, o necessitado. Então, que fique para nós essa reflexão de Deuteronômios 18 e 19. E ele continua aqui caminhando, eu marquei no capítulo 11, o verso 8, guardai, pois, os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que sejais fortes. Quer ser forte, meu irmão? Forte, né? Ribeirão, eles puxam o R. Quer ser forte, meu irmão? Guarda os mandamentos. Guardando os mandamentos somos fortes. E no verso 11, Deuteronômio 11, 11. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva e dos céus beberás as águas. Terra que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre toda ela, toda a terra, todos os seres vivos, sobre tudo. Os olhos do Senhor estão constantemente, desde o princípio até o fim. Aquele na minha Bíblia está fim do ano. Mas é do início ao fim, o Senhor está ali olhando tudo. E aqui, para a gente ir caminhando para um fechamento, eu tenho uma parte que fala no capítulo 11, já estamos, tá bom? O verso 16, guardai-vos que o vosso coração não se engane e vos desvieis servindo a outros deuses, queridos, meus queridos. Deus, nosso Deus, ele quer exclusividade de adoração. É entrega para ele total. É a única coisa assim, que Deus perdoa muitas coisas e muitas mesmo, mas a adoração ele quer para ele, é servir a ele. E é engraçado, você vai adorar o que você não enxerga, assim, não vê, porque o normal é a gente querer adorar o que a gente vê, porque a gente se identifica. E aqui ele fala pra gente só adorar a ele, tomar cuidado para não servir outros deuses e nos inclinando perante outros deuses. Porque quando a gente faz isso, a ira do Senhor, ela se acende contra nós. Os céus que era aberto e dava chuva se fecha e a água cessa, a terra não dá fruto e a gente perece no lugar que era uma terra boa. Olha isso daqui. Quando a gente começa a se desviar e para de servir e adorar o Senhor, tudo aquilo que era bom passa a cessar. Não tem mais. Por quê? Porque o Senhor se entristece com essa ausência de intimidade e adoração a Ele. Muito forte, né? E aqui, queridos, eu quero compartilhar algo que eu achei extremamente importante. Como Deus, ele entende que nós somos humanos e visuais. Como Deus entende que nós somos necessários de ter ali coisas que a gente enxergue. E vamos ler junto Deuteronômio 11, o verso 18 ao 20, que eu achei ele maravilhoso. Olha o que diz aqui. Vou mostrar para vocês também. Ele diz assim, olha aqui o 18. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão,
para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. E ensinai a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E aqui ele continua dizendo, né? Para que se multipliquem os vossos dias dos vossos filhos. E ele vai dando a promessa ao Senhor. Mas olha que interessante, eu coloquei aqui, ó, que nós somos visuais e colocar a palavra por onde os nossos olhos podem ver. O que isso significa? Significa que Deus entende que nós somos humanos, materiais, palpáveis, que a gente precisa de coisas que a gente veja. E é por isso que ele diz, ó, ata no teu pulso, no teu braço, ou na vossa mão, sinais que remetam a essa palavra. Não é para sair eu ia dizer assim, se tatuando, né? Se marcando permanentemente. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo assim, tenha marcas, tenha sinais. Ele diz dos umbrais. Então, por onde você passa, põe ali um versículo. Hoje em dia, dentro da nossa casa, escreve um versículo da Bíblia. Você pode comprar pronto até versículos, adesivos, cola, escreve na mão mesmo, escreve na mão e coloca ali na porta da geladeira, na porta do armário, no espelho do banheiro, onde você quiser, onde for visual, onde você tem acesso. Coloque informações da palavra, versículo, para quê? Para isso ficar incutido em nós, porque a palavra de Deus é vida, ela traz vitória, ele orienta a gente a andar com os nossos filhos falando dessa palavra. Ai, mas eu vou virar um religioso. Não é isso, também não é você ficar em todo o tempo falando toda hora a palavra, desnecessariamente, mas é ter uma vida reverenciada ao Senhor, uma vida que você vira e mexe está relembrando das promessas. E para terminar, no capítulo 11 ainda, eu tenho aqui, ó, que eu gostei bastante também, e eu marquei o verso 24 do capítulo 11. Ele diz, todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto e desde o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental, será o vosso termo. Deus nos dá lugares de habitação. Peça ao Senhor, Senhor, qual é o lugar de habitação? Pode ser que você diga assim, não, mas eu já tenho casa própria, não é isso que eu tô falando. Mas são lugares espirituais de habitação. Você tá na igreja, você tá indo para a igreja, você tem um lugar para congregar, é importante ter um lugar para congregar, para estar no meio dos irmãos. Então, por aí vai, o trabalho que você está é o lugar que o Senhor te preparou, tem te trazido paz, tem te trazido rentabilidade, desafios, são desafios que promovem a sua melhoria e a glória de Deus, e por aí vai. E no verso 26 até o final, a gente tem ali a bênção e a maldição, quando Deus propõe para o povo, e no verso 32, tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos, os juízos que hoje vos proponho. Queridos, hoje ficou um pouquinho longo, porque nós fizemos aí 2 capítulos, que foi o 10 e o 11, não tinha como eu separar um do outro, porque foi muito maravilhoso essa leitura. Guarda no teu coração, releia ele em casa, grifa a tua Bíblia, tá bom? E que Deus possa falar mais contigo através dessa leitura. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte ele. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve também, compartilha com alguém. Fique com Deus, uma boa semana e até o próximo Café com Deuteronômio.